emoção do esporte. O grito da torcida. Bola na rede. Na Marazul FM. Bom dia, Giovana. Eu sei que... Eu vou te dar um detalhe de uma situação com o nosso Cacá Oliveira. Ele ficava muito contente com os talentos do Marcílio no Sub-20. E eu sei que agora você também está celebrando aí a vitória sobre o JEC, sobre o Joinville no Sub-20. Um bom resultado para essa categoria aí de base que vai avançando e que vai despertando os futuros talentos que o Marcílio vai apresentar nas categorias seguintes, né, Giovana? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia para você, amigo ligado no Radar Marazul. O Bola na Rede hoje é literalmente com muita bola na rede, a começar pelo Marcílio Dias, que venceu a equipe do JEC na tarde de ontem, disputou aí uma partida válida pela primeira rodada do retorno do Campeonato Catarinense Série A Sub-20, voltou ao G4, jogo lá disputado no CT do Barra, em Camboriú, a mando de campo do Marinheiro, foi 3-0 o resultado, gols marcados pelo Pedrinho, pelo Davi Schwenk e pelo Rates, a começar com o Pedrinho, que abriu o placar no primeiro tempo, chegou ao 7º gol de forma isolada, então, na artilharia do Marcílio Dias na competição. Já na segunda etapa foi o atacante Davi Schwenk, ele mesmo, filho de Kleber Schwenk, que brilhou no nosso futebol catarinense, brilhou no nosso futebol brasileiro, marcou aí um golaço em uma tabela com o Pedrinho, driblou a zaga, driblou o goleiro do time do JEC, fez essa pintura aí que tá passando na sua tela. Já no finalzinho da partida, foi o Rates quem foi feliz, acertou aí um golaço para fechar o placar para o Marcílio Dias, que tá na soma 16 pontos, tem alguns jogos a menos aí ainda para disputar, mas está na 4ª colocação, atrás do Barra, que é o grande líder, venceu a equipe do Inter de Lages ontem por 6-0, tem 28 pontos na competição. Seguido pelo Criciúma, segundo lugar com 26 pontos, e o Hercílio Luz, também um dos grandes clubes formadores do nosso estado, tem 22 pontos. Lembrando ainda que o Marcílio Dias tem 2 jogos a menos dessa primeira fase ainda a cumprir. Após esse novo triunfo, o retrospecto da equipe é muito positivo, tem 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas na competição, e nesse final de semana enfrenta a equipe do Brusque. Passando para a Copa do Brasil, teve disputa de equipe da nossa região. O Brusque foi eliminado na noite de ontem para a equipe do Atlético Goianiense, perdeu pelo placar de 4-2, com gols aí do Luiz Fernando, do Shailon, do Haldney e do Maguinho, marcaram aí o 4-2, e o Matheus Cardoso descontou 2 vezes para a equipe quadricolor. Soma dos resultados, a equipe goiana então passa por 5-2 no agregado, tinha vencido aqui em Santa Catarina no jogo que aconteceu no início do mês lá na Arena Joinville. E na coletiva pós-jogo, o Luizinho Vieira, novo técnico da equipe do Brusque, destacou que só conseguiu trabalhar há pouco tempo com a equipe, existem ainda muitos pontos a melhorar, lembrando que o Brusque volta a campo contra o Vila Nova no final de semana pela Série B, mas tem a gente aí para acompanhar essa coletiva do Luizinho. Dois tempos distintos, né? O primeiro tempo foi muito ruim, em cima do que o jogo pediu. A gente demorou muito para poder se encaixar no jogo, e quando conseguiu equilibrar um pouco, melhorar, a gente tinha tomado 3 gols, né? É o início de um trabalho, tá bem longe do que eu entendo para poder fazer um time mais competitivo. A gente ficou distante, não conseguiu, como eu falei, ajustar a marcação, e com isso a gente teve um revés muito duro no primeiro tempo, né? A segunda etapa melhorou, a gente conseguiu marcar um pouco mais perto e chegou com mais perigo, né? Em relação ao que foi o primeiro tempo. Vai dar um pouquinho de trabalho para a gente ajustar, e faz parte do processo. Eu consegui só trabalhar um dia só em relação...
Isso aí, então essa foi a coletiva aí do Luizinho no final da partida de ontem, lembrando que o Brusque, a delegação do Brusque segue lá em Goiânia, tem esse confronto contra o Vila Nova no final de semana, alguns jogadores viajam para compor esse elenco que vai disputar a Série B nesse final de semana. Pra gente fechar o Bola na Rede, tem mais jogo de catarinense nessa Copa do Brasil, o Criciúma volta a encontrar sua torcida no Heriberto Wilson depois de mais de um mês, né? Tava revendo aqui, o último jogo do Criciúma foi justamente contra o Bahia na Copa do Brasil, teve alguns confrontos adiados, alguns por conta de outras competições, tinha a Copa do Nordeste, tinha a Copa Verde, mas o Criciúma está de volta e quer usar esse fator casa Heriberto Wilson para garantir uma das vagas nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta diante do Bahia acontece hoje às 7 horas da noite e são 23 dias sem jogos oficiais. A palavra de ordem lá no sul do estado justamente é o foco. Além desse fator casa, o retrospecto é bem favorável ao Criciúma, são 4 derrotas nessa temporada. O técnico Cláudio Tencati só não vai poder contar com o atacante Arthur Caíque, ele já disputou a Copa do Brasil pelo Sport, então de acordo com o regulamento ele não pode disputar por mais nenhuma equipe nessa temporada. Esse último treino aconteceu nesta quarta-feira no CT Antenor Angeloni, lá em Criciúma. E lembrando, o Bahia venceu o primeiro jogo lá na Arena Fonte Nova por 1-0 com gol de Tassiano. Existe então essa expectativa, até porque, olhando a rede social, os torcedores do Criciúma sentem muita falta da sua equipe e agora essa volta vai ser dentro de casa no Heriberto Wilson. Obrigado, Giovana, pelas informações, a gente agradece e ela está todos os dias com a gente aqui no Bola na Rede, trazendo as informações e também esses bastidores, né, Giovana? Porque, de fato, poucas vezes a gente vê no caso do Brusque, voltando ao Brusque, a gente vê uma situação de um time desandar assim de uma hora para outra, né? Mas é do jogo, literalmente, né? Giovana, obrigado pela participação com a gente. Obrigada, e amanhã a gente está de volta com as informações também do final de semana que promete ser muito movimentado para as equipes da nossa região. E já vamos antecipando, né?